Olá, Diego. Bom dia, Heródoto. Boa semana. Vai ter um MMA aí ou não? Pois é, a semana começou quente, Heródoto. Após uma declaração do ministro da Casa Civil, ex-governador da Bahia, Rui Costa, sobre Brasília, uma reação muito forte aqui nesse início de semana. Eu vou trazer para o nosso ouvinte da Nova Brasil FM um pouquinho dessa história e faço meus comentários em seguida. O Rui Costa deu a seguinte declaração sobre Brasília: eu chamo aquilo ali de Ilha da Fantasia. Aquele negócio de colocar a capital longe da vida das pessoas, na minha opinião, fez muito mal ao Brasil. E o Rui Costa completou: era melhor a capital ter ficado no Rio de Janeiro, ou ter ido para São Paulo, para Minas ou Bahia, para que quem fosse entrar num prédio daquele, ou na Câmara dos Deputados ou Senado, passasse antes de chegar no seu local de trabalho, numa favela, embaixo de viaduto, com gente pedindo comida, vendo gente desempregada, porque ali as pessoas vivem numa ilha ilusória, numa bolha de fantasia, disse o ministro Rui Costa. O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, deu uma declaração forte na noite de ontem ainda, inicialmente ao jornal Correio Brasiliense, Heródoto, chamando o ministro Rui Costa de um completo idiota. Depois o Ibanez escreveu no Twitter dele: é triste ver que alguns políticos não têm a menor noção do que Brasília representa para o Brasil. Brasília tem os mesmos problemas das outras metrópoles brasileiras e vai além, porque atrai pessoas de todos os estados, incluindo parlamentares e ministros, atende cidadãos de todo o mundo e representa o país. E o governador Ibanez Rocha completou: para alguns políticos, Brasília se limita ao que eles veem pelas janelas de seus gabinetes. Fariam melhor se fossem conhecer de perto os problemas da população mais humilde, na maioria migrantes da Bahia, do Piauí, da Paraíba e outros estados que buscam oportunidade e uma vida menos sofrida. Pois bem, isso virou também um conflito político, porque, veja só, ouvinte, nós estamos no meio de uma tramitação de um projeto que pode mudar a fórmula de cálculo do chamado Fundo Constitucional do DF, que é um dinheiro que vem do recurso da União, do governo federal, para Brasília, já há muitos anos, historicamente, para ajudar a custear a saúde, educação e segurança aqui do Distrito Federal. E o relator do projeto do arcabouço fiscal, onde essa mudança foi inserida, é o Cláudio Cajado, que é da Bahia, mesmo estado de Rui Costa. Então há uma desconfiança grande aqui em Brasília, entre os parlamentares de Brasília, no governo do Distrito Federal, de que essa mudança do Fundo Constitucional nasceu ali também na Casa Civil. Após essas declarações do ministro Rui Costa, essa desconfiança aumentou. O próprio PT reagiu a essa fala do Rui Costa sobre Brasília, Heródoto e ouvintes. A deputada federal Érica Cocai, do Distrito Federal, o deputado distrital Chico Vigilante, ambos do Partido dos Trabalhadores, fizeram duras críticas ao ministro Rui Costa sobre essas declarações acerca da capital federal. Os meus comentários, Heródoto: ninguém é obrigado a gostar de cidade alguma. Eu não sou obrigado a gostar de Brasília, de São Paulo, do Rio, de Balneário do Camboriú, de Nova York, Orlando. Pronto, dito isto, hoje, com Brasília tendo 63 anos de existência e sendo a capital do país, levantar uma discussão sobre se Brasília deveria ser ou não capital do país, neste momento da história, eu considero no mínimo um pouco batido demais, clichê demais, ministro Rui Costa. Se quiser, a gente pode falar também da decisão de Cabral de descobrir o Brasil. Quer falar sobre coisas que não fazem mais sentido se discutir ou não? A não ser que o governo tenha algum projeto para mudar a Brasília da capital do país? Tem? Tem algum projeto sendo gerado, sendo discutido? Por que essa discussão agora, 63 anos depois? Isso é demodê, para usar um termo também demodê. Oscar Niemeyer, arquiteto que ajudou a projetar Brasília, certa vez disse, Heródoto, que você pode gostar ou não de Brasília, mas jamais dizer que viu algo parecido. E aqui não se trata de bairrismo. Eu sou um piauiense que cheguei em Brasília em 93, filho de um soteropolitano, inclusive, lá da terra do ministro Rui Costa, filho de uma piauiense, assim como tantos da minha geração. Desembarcamos aqui em Brasília, filhos de servidores, gente que apostou em Brasília, que veio morar aqui na década de 60, na década de 70. Não se trata de bairrismo. Se trata da gente combater estereótipos
que só reforçam algo que muitas vezes não faz sentido de ser. O ministro Rui Costa certamente não gostaria, se nós tratássemos da Bahia e de Salvador, lugares que eu amo, por sinal, nasci lá, meu pai nasceu lá, fui criado passando férias na Bahia. Agora, o que o ministro acha se eu falar que Salvador é só o Pelourinho? O ministro vai gostar dessa pecha, desses estereótipos que se faz do povo de um lugar? O ministro Rui Costa, ele é o coração do Palácio do Planalto hoje. Ele é ministro-chefe da Casa Civil. A essa altura do campeonato, esse tipo de declaração que só aumenta e atiça os ânimos políticos em Brasília, em mais uma semana decisiva para o terceiro governo Lula, que está precisando melhorar sua articulação política, inclusive a articulação esta comandada pelo próprio ministro, e ele gastando tempo e energia com declarações como essa, que só reforçam estereótipos. A fala do ministro, Heródoto e ouvinte, além de tudo, também demonstra o completo desconhecimento de Brasília. Se o ministro não teve oportunidade ainda de pegar o carro oficial dele e dar uma voltinha aqui no entorno de Brasília, não precisa ir muito longe não, ministro. Coisa de 5, 7 minutos de carro, o senhor vai ver tudo isso que o senhor disse que não tem em Brasília. Gente passando fome, gente morando na rua. Não precisa pegar o carro muito longe não. Agora, se ele não quer pegar o carro para ir até esses lugares, basta ele conversar com as pessoas que trabalham lá no Palácio do Planalto. Para as pessoas nos corredores e pergunta onde elas moram, que horas elas saíram de casa, qual foi o ônibus que elas pegaram. Que aí, ministro, o senhor vai ver que essa ilha da fantasia que o senhor fala, às vezes é o senhor que está dentro dela. E aí por isso que o senhor não está vendo ao redor, porque o senhor está na ilha da fantasia. Para concluir, Heródoto, Brasília é uma ilha da fantasia, é uma ilha ilusória. Se o ministro está falando disso, de qualidade de vida, de uma cidade que, apesar de todos os problemas, do inchaço dos últimos anos, uma capital que está rodeada de 3.500.000 pessoas, uma cidade que não é só o plano piloto, não é só o Palácio do Planalto, não é só o Supremo Tribunal Federal, não é só o Congresso Nacional. Se o ministro está falando da qualidade de vida, da segurança, que aqui ainda costuma ser melhor, do trânsito, que eu consigo chegar aqui em 10, 15 minutos, eu estou na rádio da minha casa. Se é disso que o ministro está falando, que o ministro se explique melhor. Se essa é a ilha da fantasia que ele se refere, em tom elogioso, que isso fique mais claro, ministro. Porque eu concluo, a ilha da fantasia que se constrói aqui em Brasília entre terça e quinta-feira, porque os senhores vêm para cá e usam Brasília, usam no sentido mesmo pejorativo. Sentam no restaurante, não pergunta nem quanto é a conta, porque paga com cota parlamentar, porque paga com cartão corporativo, e os preços de Brasília vão para as alturas, e aqui o padrão de vida fica bastante elevado. Quem não é servidor, que lute. Quem não é político, que lute para pagar um restaurante numa sentada R$600, com vinho 650, 700. Se essa é a ilha da fantasia a qual o ministro se refere, eu estou de acordo com ele. Enfim, Heródoto, repito, ninguém é obrigado a gostar de cidade alguma. Agora, a essa altura do campeonato, da boca de uma autoridade tão importante quanto é o ministro Rui Costa, atualmente no governo Lula, uma fala preconceituosa, estereotipada dessa, a gente não pode aceitar. E, de novo, não se trata de barrismo, se trata de defender o que a gente entende hoje ser uma coisa já consolidada. Ou, insisto, tem algum projeto para tirar a capital do Brasil de Brasília, ministro Rui Costa? Ou essa fala é somente o ataque pelo ataque? Neste caso, eu saio em defesa de todos os parlamentares de Brasília que reagiram a essa declaração, no mínimo infeliz, do ministro. Heródoto, volto com você. Outras informações da nossa reportagem.